boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Vamos iniciar nesse momento os trabalhos desta noite e vamos pedir a Deus, a Jesus, aos bons espíritos que nos cercam, por mais esta oportunidade de estarmos aqui e agradecer a eles por esta oportunidade que temos mais uma vez. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos, Pai, de todo mal, que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Bem, nós vamos iniciar o trabalho desta noite lendo o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, capítulo 20, Os Trabalhadores da Última Hora. O reino dos céus é semelhante a um pai de família que, ao romper do dia, saiu a fim de assalariar os trabalhadores para a sua vinha. Tendo combinado com os trabalhadores que eles teriam uma moeda por sua jornada de trabalho, enviou-os à vinha. Saiu ainda na terceira hora do dia, e tendo visto outros que permaneciam na praça sem nada fazer, lhes disse: Ide também vós outros à minha vinha. Eu vos darei o que for razoável, e eles para lá foram. Saiu ainda na segunda e na nona hora do dia, fez a mesma coisa. E saindo na 11ª hora, encontrou outros que estavam sem fazer nada, aos quais disse: Por que permaneceis aí durante todo o dia sem trabalhar? Foi porque ninguém nos assalariou, disseram. E lhes disse: Ide também vós outros para a minha vinha. Chegada a noite, o senhor da vinha disse àquele que tomava conta dos seus negócios: Chamai os trabalhadores e pagai-lhes, começando pelos últimos até os primeiros. Aqueles, pois, que vieram para a vinha, apenas na 11ª hora, aproximando-se, receberam uma moeda cada um. Os que foram assalariados primeiro, vindo por sua vez, julgaram que deveriam receber mais, mas não receberam mais do que uma moeda cada um. E ao recebê-la, murmuraram contra o pai de família, dizendo: Os últimos trabalhadores trabalharam apenas 1 hora e pagaste tanto quanto a nós, que suportamos o peso do dia e do calor. Mas, como resposta, disse a um deles: Meu amigo, não cometi injustiça para convosco. Não combinamos receberdes uma moeda por vossa jornada? Tomai o que vos pertence e ide. Quanto a mim, quero dar a este último tanto quanto dei a vós. Não é permitido fazer o que quero? Vosso olho é mau porque sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são os chamados, e poucos os escolhidos. Os últimos serão os primeiros. Constantino, Espírito Protetor, Bordeaux, 1863. O trabalhador da última hora tem direito ao salário, mas é preciso que sua boa vontade permaneça à disposição do Senhor, que devia empregá-lo, e que o seu atraso não seja fruto da preguiça ou da má vontade. Ele tem o direito ao salário porque desde o alvorecer esperava impacientemente aquele que, enfim, o chamaria ao trabalho. Era trabalhador, apenas lhe faltava o trabalho. Mas, se houvesse recusado o trabalho a qualquer hora do dia, se dissesse: Tenham paciência, o repouso me fez bem, quando a última hora chegar, será o momento de pensar no salário da jornada. Que me importa um patrão que não conheço nem estimo? Quanto mais tarde, melhor. Estes, meus amigos, não receberiam o salário do trabalhador, e sim o da preguiça. E o que será daquele que, ao invés de permanecer ocioso, tiver empregado as horas destinadas ao labor do dia para praticar a delinquência? Que tiver blasfemado contra Deus, derramado o sangue dos seus irmãos, lançado a desarmonia nas famílias, arruinado os homens de boa fé,
abusado da inocência e que tiver praticado todas as maldades mundanas, o que será dele? Será suficiente dizer na última hora: Senhor, utilizei mal o meu tempo, emprega-me até o fim do dia para que eu faça, pelo menos, um pouco da minha tarefa? E dá-lhe o salário do trabalhador de boa vontade? Não, o Senhor lhe dirá: não tenho trabalho para ti. No momento, tu desperdiçastes teu tempo, esquecestes o que aprendestes. Tu não sabes mais trabalhar na minha vinha. Recomeça aprendendo, e quando tiverdes mais dispostos, virás até mim e abrirei meu vasto campo e poderás trabalhar a qualquer hora do dia. Bons espíritas, meus bem-amados, sois os trabalhadores da última hora. Bem orgulhoso seria o que dissesse: comecei meu trabalho no alvorecer do dia e só terminarei ao escurecer. Todos vós viestes quando fostes chamados, um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, para a encarnação cujas correntes arrastais. Mas há quantos séculos o Senhor vos chamava para a sua vinha, sem que quisesseis entrar? Eis chegado o momento de receber o salário. Empregai bem essa hora que vos resta, e não vos esqueçais nunca de que vossa existência, por mais longa que possa parecer, é apenas um momento muito breve na imensidade dos tempos que formam para vós a eternidade. Jesus empregava a simplicidade dos símbolos. Na sua vigorosa linguagem, os trabalhadores chegados à primeira hora são os profetas, Moisés, e todos os iniciadores que marcaram as etapas do progresso continuadas no decorrer dos séculos pelos apóstolos, pelos mártires, pelos pais da igreja, pelos sábios, pelos filósofos e, por fim, pelos espíritas. Estes que vieram por último foram anunciados e profetizados desde a vinda do Messias e receberão a mesma recompensa. Que digo eu? Receberão uma recompensa ainda maior. Sendo os últimos a chegar, os espíritas aproveitam dos trabalhos intelectuais dos seus antecessores, pois o homem deve herdar do homem, e porque os seus trabalhos e os seus resultados são coletivos. Deus abençoa a solidariedade. Muitos daquela época revivem hoje ou reviverão amanhã, para completar a obra que começaram outrora. Mas de um patriarca, mais de um profeta, mais de um discípulo do Cristo, mais de um propagador da fé cristã se encontram entre vós, porém mais esclarecidos, mais avançados, trabalhando não mais na base, e sim na cúpula do edifício. Seu salário será proporcional ao mérito do trabalho. A reencarnação, este belo dogma, eterniza e certifica a filiação espiritual. O espírito chamado para prestar contas do seu mandato terreno compreende a continuidade da tarefa interrompida, mas sempre retoma. Ele vê sempre e sente o que apagou no ar o pensamento dos seus antecessores. Reinicia a luta amadurecido pela experiência. Para avançar mais e mais, e todos os trabalhadores da primeira e da última hora, com os olhos bem abertos sobre a profunda justiça de Deus, não se queixam mais e o adoram. Este é um dos verdadeiros sentidos desta parábola, cujo ensinamento contém todas as coisas que Jesus dirigiu ao povo, ao germe do futuro e também sob todas as formas e todas as imagens. A revelação da magnífica unidade que harmoniza todas as coisas no universo, da solidariedade que liga todos os seres presentes, ao passado e ao futuro. A missão dos espíritas. Erasto. Não percebeis desde já a formação da tempestade que deve arrebatar o velho mundo e reduzir ao nada a soma das perversidades? As perversidades terrenas. Louvai ao Senhor, vós que colocaste vossa fé
na sua soberana justiça, e que novos apóstolos da crença revelada pelas proféticas vozes superiores, ide e pregai e ensinai o novo dogma da reencarnação e da elevação dos espíritos à medida que cumpram bem ou mal as suas missões e tenham suportado suas provas terrenas. Nada de temor. Línguas de fogo estão sobre vossas cabeças. Verdadeiros adeptos do Espiritismo, vós sois os eleitos de Deus. Ide e pregai a palavra divina. É chegada a hora em que deveis sacrificar em favor da sua divulgação hábitos, trabalhos, ocupações fúteis. Ide e pregai, os espíritos elevados estão convosco. Certamente falareis com pessoas que não querem ouvir a palavra de Deus, pois ela recomenda a renúncia constante. Pregareis o desinteresse aos avarentos, a abstinência aos devassos, a mansidão aos tiranos domésticos e aos opressores. Palavras perdidas? Talvez, mas o que importa? É preciso regar com o vosso suor o terreno que deveis semear, pois eles apenas frutificará e produzirá sob os constantes esforços da enxada e do arado evangélico. Ide e pregai. Sim, todos vós, homens de boas fés, que sabeis da vossa pequenez observando os mundos espaciais no infinito. Parti em cruzada contra a injustiça e a maldade. Ide e aniquilai esse culto ao bezerro de ouro que se expande dia após dia. Deus vos conduz, homens simples e ignorantes. Vossas línguas se soltarão, e falareis como nenhum orador fala. Ide e pregai. As populações atentas recolherão com vossas alegrias palavras de consolação, fraternidade, esperança e paz. Que importam as ciladas que armem no vosso caminho? Apenas os lobos caem nas armadilhas de lobos, pois o pastor saberá defender suas ovelhas das fogueiras do sacrifício. Ide, homens confiantes perante Deus, mais felizes do que São Tomé, que acreditais sem precisar ver e aceitai os fatos da mediunidade, até mesmo quando nunca conseguistes obtê-las por vós mesmos. Ide, o Espírito de Deus vos guia. Marchai, pois, adiante, legião majestosa, pela vossa fé. Os grandes batalhões dos incrédulos se desmancharão perante vós, como as névoas da manhã aos primeiros raios do sol matinal. A fé é a virtude que transporta montanhas, disse Jesus. Porém, mais pesadas que as maiores montanhas são as jazidas da impureza e de todos os vícios que dela derivam no coração humano. Parti com coragem para remover estas montanhas de maldade, das quais as gerações futuras ouvirão referências apenas como lendas, tal como vós conheceis muito vagamente os tempos que antecederam a civilização pagã. Sim, as revoluções morais e filosóficas surgirão em todos os pontos da terra. Aproxima-se a hora em que a luz divina brilhará sobre os dois mundos, o espiritual e o material. E depois, levando a palavra divina aos grandes que a desesperarão, aos sábios que exigirão provas, aos simples e pequeninos que a aceitarão, porque, principalmente entre os mártires do trabalho, desta provação terrena, encontrareis entusiasmos e fé. Eles a receberão alegremente, agradecendo, louvando a Deus a consolação divina que lhes oferecerdes. E, baixando a fronte, renderão graças pelas aflições que a terra lhes reservou. Arme-se de decisão e coragem da vossa legião. Mãos a obras, o arado está pronto e a terra preparada. Arai. Ide e agradecei a Deus a gloriosa tarefa que vos confiou. Mas, cuidado entre os chamados para o Espiritismo. Muitos se desviaram do caminho. Alerta, pois, no vosso caminho, buscai a verdade. Perguntareis, se entre os chamados para o Espiritismo muitos se desviaram,
como reconhecer os que se acham no bom caminho? Responderemos: podeis reconhecê-los pelo ensino, pela prática dos princípios verdadeiros da caridade, pela consolação que distribuem aos aflitos, pelo amor que dedicarem ao próximo, pela sua renúncia, pela dedicação ao próximo. Podeis reconhecê-los finalmente pela vitória dos seus princípios divinos, porque Deus quer que a sua lei triunfe. Os que a seguem são os escolhidos que vencerão. Os que, porém, falseiam o espírito dessa lei para satisfazer a sua vaidade e a sua ambição, estes serão destruídos. É chegado o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. E felizes serão aqueles que tiverem trabalhado no campo do Senhor, generosamente e sem outro interesse que não a caridade. Suas jornadas de trabalho serão recompensadas 100 vezes do que esperavam. Felizes serão os que houverem dito a seus irmãos: trabalhemos juntos e unamos nossos esforços, a fim de que o Senhor encontre sua obra terminada quando chegar. E o Senhor lhes dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, que calastes vossos melindres e discórdias, para não deixar a obra prejudicada. Mas, infelizes daqueles que, por suas divergências vaidosas, houverem retardado a hora da colheita, pois a tempestade virá e serão levados no turbilhão. E clamarão: graça, graça, Senhor, e ele lhes dirá: por que pedis graças, vós que não tivestes piedade de vossos irmãos, que recusastes estender a mão ao fraco e o esmagastes ao invés de socorrê-lo? Por que pedis graças, vós que procurastes na terra vossa recompensa, nos gozos e na satisfação do vosso orgulho? Já recebeste a vossa recompensa, de acordo com a vossa vontade, nada mais deveis pedir. As recompensas celestes são para aqueles que não tenham recebido as recompensas da terra. Deus faz nesse momento a enumeração dos seus servidores fiéis e marcou a dedo aqueles que do devotamento só têm a aparência, a fim de que não se apoderem do salário dos servidores corajosos. A estes que não cumprirem perante a tarefa, é que ele vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo Espiritismo. E estas palavras se cumprirão. Os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. Vejam, meus irmãos, por estas leituras que nós fizemos, entendemos que a nossa encarnação, nós como espíritas, né, que solicitamos essa encarnação como espírita, devemos aproveitar ao máximo esta oportunidade que temos para que possamos retornar ao plano espiritual vitoriosos da obra de Deus. Veja a importância, nós somos coautores da obra de Deus. E a nossa importância hoje na doutrina espírita é levar a obra de Deus a todos os cantos. Vejam como é importante. Então sintam-se importantes e coloquem isso acima de tudo. Bem, eu agradeço a todos vocês, desejo uma boa noite a todos, que os bons espíritos acompanhem a cada um de vocês e a Ana Rita vai dar continuidade aos trabalhos desta noite. Muito obrigado. Boa noite. Vamos dar continuidade à segunda parte da nossa palestra desta noite. Hoje vamos estudar o Livro dos Espíritos, por Allan Kardec. A última parte desse livro nós temos as leis morais, e uma delas é a lei de destruição. É muito interessante essa parte do livro, porque fala ali da lei de conservação, lei da sociedade, lei de destruição, que é que nós vamos ver hoje. E esse capítulo ele fala da destruição necessária, da abusiva,
fala das guerras, da crueldade, do assassínio, e especificamente nós vamos falar do item 2 do capítulo, que são os flagelos destruidores. Então a pergunta 737 é a seguinte: com que fim Deus castiga a humanidade com flagelos destruidores? Para fazê-la avançar mais depressa. Não dissemos que a destruição é necessária para a regeneração moral dos espíritos, que adquirem em cada existência um novo grau de perfeição? É necessário ver o fim para apreciar os resultados. Só julgais essas coisas do vosso ponto de vista pessoal e as chamais de flagelos por causa dos prejuízos que vos causam. Mas esses transtornos são frequentemente necessários para fazerem com que as coisas cheguem mais prontamente a uma ordem melhor, realizando-se em alguns anos o que necessitaria de muitos séculos. Então vejam essa resposta de Kardec, que nos faz refletir sobre a situação que nós estamos vivenciando hoje, né? Então, segundo a doutrina espírita, há dois tipos de flagelos destruidores: os naturais e os provocados pelos homens. Na primeira linha dos flagelos destruidores, naturais e independentes do homem, devem ser colocados a peste, a fome, as inundações, as intempéries fatais, as produções da terra. Isso nós encontramos aqui na pergunta 741. Então veja, né? Nós estamos nesse momento inseridos aqui num desses tipos de flagelos, né? Um vírus que apareceu e que, independente da vontade do homem, né, está ali acontecendo. Muitas pessoas estão contraindo essa doença, algumas desencarnando. Então não tenhamos dúvida de que esse momento faz parte da evolução do nosso planeta. Infelizmente, é um desses momentos necessários para a humanidade, né? Porque Deus nos dá todas as oportunidades, mas insistimos com os erros. Então, é como se tivesse que dar uma parada em tudo, né, para que as pessoas pudessem refletir sobre como estão conduzindo as suas vidas e observar a situação. Sempre tudo isso acontece para o nosso aprendizado. E ele continua: os flagelos destruidores provocados pelo homem revelam a predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e transbordamento das paixões, né? E Deus permite que flagelos destruidores atinjam a humanidade para fazê-la progredir mais depressa, né? Foi o que eu li ali na pergunta. Infelizmente, a destruição é uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos, que em cada existência sobem um degrau na escala do aperfeiçoamento. Infelizmente, pela condição evolutiva do ser humano, ele precisa passar por algumas provas como esta, para que ocorra ali um aceleramento, né, no seu processo evolutivo. Porque uma situação como essa nos faz refletir sobre tudo, né? Não tem como, por mais assim que a pessoa não seja uma pessoa reflexiva, ela vai buscar respostas num momento como esse, né?
Então, tenhamos a certeza que os flagelos, eles fazem parte do processo provacional e expiatório do nosso planeta, alcançando indistintamente grandes e pequenos, ricos e pobres. Jesus, nosso mestre, conhecedor profundo das necessidades do aprendizado humano, já nos advertia no Sermão da Montanha. Esse ensinamento está ali em Mateus. A vez de ouvir sobre guerras e rumores de guerra, cuidado para não vos alarmardes. É preciso que aconteçam, mas ainda não é o fim, pois se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fome e terremotos em todos os lugares. Tudo isso será o princípio das dores. Os espíritos orientadores nos esclarecem que Deus permite ser a humanidade atingidas por flagelos para fazê-la progredir mais depressa. Muito importante é que se veja o objetivo, para que os resultados possam ser apreciados. Somente do vosso ponto de vista pessoal os apreciais. Daí vem que os qualificais de flagelos por efeito do prejuízo que vos causam. Mas essas situações, porém, são frequentemente necessárias para que mais pronto se dê o advento de uma melhor ordem das coisas e para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos. Então, eles aceleram o processo de evolução do ser humano numa situação como essa. Há desencarnes coletivos e nada acontece sem a permissão de Deus, como sabemos. Na verdade, o homem poderia evitar o sofrimento dos flagelos se fosse mais cuidadoso nas suas escolhas. Tenhamos a certeza de que Deus, em sua infinita bondade, oferece-nos inúmeros outros instrumentos de progresso. Mas como seres imperfeitos que ainda somos, optamos por seguir os caminhos mais ásperos e tortuosos da vida. Deus nos dá os meios de progredir, pelo conhecimento do bem e do mal. Mas o homem, porém, não se aproveita desses meios. Então, infelizmente, é necessário se torna que seja castigado no seu orgulho e que lhe faça sentir a sua fraqueza. Então, se insistimos aí no orgulho, na vaidade, infelizmente temos que aprender pela dor. Então, não é castigo de Deus jamais, são escolhas do ser humano. Dessa forma, os flagelos são provas que dão ao homem ocasião de exercitar a sua inteligência, de demonstrar sua paciência e resignação ante a vontade de Deus e que lhe oferecem ensejo de manifestar seus sentimentos de abnegação, de desinteresse e de amor ao próximo. No que diz respeito aos flagelos naturais, como inundações, intempéries fatais, terremotos, vendavais, que sonham causar tantas vítimas, são acidentes passageiros do destino da Terra, que é um mundo expiatório. Lembremos disso, a Terra é um mundo de provas e expiação. Então ainda é necessário que aconteçam esses flagelos naturais, porque também modifica a estrutura física do planeta. E isso vai cessar no futuro, quando a humanidade que a habite haja aprendido a viver segundo os mandamentos de Deus, pautados no amor, dispensando então os corretivos da dor. Então a dor faz parte desse momento da nossa evolução num mundo como esse, que é a Terra de provas e expiações. Irrompem de quando em quando essas situações, desafiando-lhe a capacidade intelectual
do ser humano e ao mesmo tempo estimulando-lhe os valores que deve aplicar para os conjurar e impedir. Enquanto isso não ocorre, constituem-lhe corretivos morais, mecanismos de reparação dos males perpetrados, recursos da vida para impulsioná-lo ao progresso, sem retentivas com a retaguarda. Entretanto, tenhamos a certeza que Deus, na sua bondade infinita, pôs o remédio ao lado do mal, isto é, faz que o próprio mal saia o remédio. O momento chega em que o excesso do mal moral se torna intolerável e impõe ao homem a necessidade de mudar de vida. Instruído pela experiência, ele se sente compelido a procurar no bem o remédio, sempre por efeito do seu livre-arbítrio. Quando toma melhor caminho, é por sua vontade, porque reconheceu os inconvenientes do outro. Esta é a explicação para a ocorrência de tragédias que, como se surgissem do nada, se abatem sobre indivíduos e coletividade. Na verdade, esses sofrimentos dolorosos que assumem a feição de flagelos destruidores, como esse momento que nós estamos passando, fazem parte da programação reencarnatória, representando em última análise medidas de reajuste espiritual perante a lei de Deus. São aflições que remontam às ações ocorridas no passado, em outras reencarnações. Todavia, lembremos, por virtude do axioma segundo o qual todo efeito tem uma causa, tais misérias são efeitos que hão de ter uma causa, e desde que se admita um Deus justo, essa causa também há de ser justa. Ora, ao efeito precedendo sempre a causa, se esta não se encontra na vida atual, há de ser anterior a esta vida, há de estar numa existência precedente. Por outro lado, não podendo Deus punir alguém pelo bem que fez, nem pelo mal que não fez, se somos punidos, é que fizemos o mal. Se esse mal não o fizemos na presente vida, tê-lo-emos feito em outra existência. Então, esse é um ensinamento que a doutrina espírita nos traz. Ninguém pode fugir, e essa lógica decide de que parte se acha a justiça de Deus. Então, é a lei de causa e efeito. Se estamos passando por uma situação como essa, e até sofrendo mais intensamente com a dor, com a doença, ou um desencarne nesse momento que estamos passando, faz parte do nosso processo de provação, de resgate, na grande maioria das vezes, de um passado ali de erros que estamos ali resgatando. No futuro, quando a Terra passar definitivamente para a categoria de mundo de regeneração, estando o planeta livre de expiações, essas situações destruidoras serão banidas. Mas isto somente ocorrerá quando efetivamente os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus. Porque nesse momento, nessa época em que o planeta Terra passar a ser o mundo de regeneração, todos os povos serão irmãos. Então será muito diferente, A doutrina espírita, ela nos propicia muitos estudos com relação à pluralidade dos mundos habitados, a evolução dos planetas. Isso a gente vê no Evangelho, no Livro dos Espíritos, em outros livros de autores como Camille Flammarion, falando, dos planetas, da evolução.
Nós temos os mundos primitivos, depois vem o mundo de provas e expiações, mundos regeneradores, mundos felizes e mundos celestes e divinos. Então os planetas evoluem, os espíritos que vivem nesses planetas também vão evoluindo, e à medida que se aperfeiçoam, né, passam a viver num planeta de uma condição melhor. É assim que acontece a evolução do espírito, que é eterno, segundo a doutrina espírita. Somos eternos, né? Então fomos criados simples, ignorantes, estamos evoluindo, e o objetivo é nos tornarmos, no final de tudo isso, um espírito puro e divino. Claro que temos uma longa jornada, mas cada encarnação é um presente de Deus. E é assim que vamos construindo a nossa jornada evolutiva. Então, agradecer muito nesse momento por termos consciência de tudo isso, por já sabermos que a dor tem uma razão de ser e que Deus está no leme amparando a todos. Não é castigo de Deus, é uma necessidade. O ser humano, infelizmente, está muito ligado às questões materiais, não busca se espiritualizar, não desenvolve a sua fé. Então, a espiritualidade superior, às vezes, tem que provocar essas situações, onde os seres humanos param um pouquinho para refletir, né, em como estão conduzindo as suas vidas. Então, esse momento é de um aprendizado enorme para a humanidade terrestre. E tomara a Deus que cada um de nós saibamos aproveitar e interiorizar essas lições. Nós temos que nos melhorar como seres humanos, respeitando-nos uns aos outros e nos preocupando com aquele que caminha ao nosso lado. É um momento de muita empatia, né? De se colocar no lugar daquele que sofre. Então estejamos em prece por todos, principalmente aqueles que sofrem mais intensamente nesse momento dessa doença, dessa provação, aqueles que estão desencarnando, que possam ser recebidos pelo plano espiritual, pelos parentes que se separaram dos seus entes queridos, né? Lembremos, é uma separação, porque a morte não existe, somos eternos. Tenhamos a certeza que os nossos amados familiares estão sendo amparados pelo plano espiritual e que a nossa ligação amorosa é eterna. Então peçamos a Deus que acalme os nossos corações e nos dê força, coragem para prosseguir a nossa caminhada até quando Deus, nosso Pai, o permitir. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, Senhor. Seja feita a tua vontade, não a nossa, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação e livra-nos de todo o mal. Que assim seja.